13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Obrigado por estarem aqui tão cedo. É uma mesa que, para a gente, da Abrage, a gente considera que é uma mesa muito importante, não só para quem é profissional e já está nas redações, está interessado em montar um time de investigação semelhante ao que os 3 craques que a gente convidou têm e comandam, mas também para quem ainda está na faculdade e é interessado por jornalismo investigativo, ver como que é possível fazer 3 approaches diferentes, você ter colaboração no jornalismo investigativo e como que isso é forte. A ideia da gente, ao convidar os 3, foi mostrar 3 perspectivas distintas, as 3 com idades diferentes. Aqui, coincidentemente, acho que aqui tem até uma ordem de tempo do time de investigação. O Jean comanda um time de investigação há 10 anos no Extra. Dione comanda há pouco tempo, mas o time tem 2 anos, né? 1 ano e meio. E o Rodrigo Rangel comanda a equipe de investigação há alguns anos, mas lançou uma revista digital há 2 ou 3 meses. 2 meses. Eu vou apresentá-los e já vou passar a bola para eles. E aí, no final, a gente vai ter um tempo para perguntas. Então, eu peço que quem tenha perguntas passe para os nossos monitores e eu vou ler aqui, fazer no palco. Bom, vou apresentar primeiro a Dione. Dione Kuhn é editora do grupo de investigação, o GDI, da Zero Hora. Ela também edita o grupo lá de uma super editoria que eles chamam de Notícias, que cobre política, economia e geral no jornal. A Dione é jornalista formada pela PUC do Rio Grande do Sul, passou também pelo Jornal do Comércio, Correio do Povo e pela Folha de São Paulo, antes de ficar na Zero Hora. A Dione é ganhadora do prêmio ARI e do prêmio Imprensa Embratel por reportagem sobre Leonel Brizola. Eu estou tendo dificuldade aqui porque eu sou um nativo digital analógico, mas eu vou apresentar o Jean agora, consegui. O Jean Paolo é editor assistente de produção do Jornal Extra e do Jornal O Globo. Antes, ele foi repórter, editor assistente e chefe de reportagem de cidade e polícia do Jornal Extra. É formado em jornalismo pela UFRJ, onde também cursou Química. O que uma coisa tem a ver com a outra, até é uma boa pergunta para alguém fazer, né? Rodrigo Rangel chefia a redação da revista digital Cruzoé e foi editor executivo da revista Veja. Por quantos anos, Rangel? Por 7 anos. Isso. E passou pelas redações do Correio Brasiliense, O Globo, Isto É, Época e Estadão. Formado na UFES, o Rodrigo Rangel ganhou apenas 3 prêmios ESSO. Bom, eu vou passar a bola primeiro para o Jean, e ele vai contar como que é o time de segurança pública e direitos humanos que ele comanda há 10 anos. Eu trabalhei com o Jean nos primeiros anos da minha carreira e é um cara que treina repórter e fomenta a colaboração entre os repórteres de uma maneira fantástica. Você faz muita reportagem com o Jean, em que a linha de crédito tem 3, 4 nomes, e todo mundo trabalha junto com uma atmosfera muito interessante. Eu quero que ele detalhe um pouco mais isso para a gente. Obrigado, Jean. Obrigado, bom dia. Queria agradecer a direção da Abrage, queria agradecer especialmente ao Guilherme pelo convite aqui para essa palestra, Dione, Rodrigo. Bom, falar um pouquinho aqui para vocês como é formar um time de investigação em polícia, né, em segurança pública. Como o Rodrigo disse, como o Guilherme disse, eu estou lá no Extra há 16 anos e há 10 anos passei a ser editor de polícia. Hoje em dia sou editor de produção
do Extra e do Globo, com a fusão das redações do ano passado. E minha origem nunca foi ser repórter de polícia. Quer dizer, eu sou um editor de polícia que não foi antes repórter de polícia. Eu fazia a clínica geral. Buraco na rua, polícia, administração pública, cobrir eleição, fazia de tudo, né? E quando eu fui convidado pelo Fábio Guzmão, meu editor então de geral, para ser editor de polícia, eu achei que ele estava ficando maluco, porque assim, botar um editor de polícia para comandar repórteres de polícia, uma pessoa que nunca cobriu polícia diretamente, não tinha fontes na área de polícia, era complicado, né? E eu resolvi estudar, fui aprender a ser editor e repórter de polícia ao mesmo tempo. E a primeira dificuldade que a gente enfrenta é que, quando você fala de reportagem policial, né, começam a vir coisas como nasceu o bebê diabo em São Paulo, né, ou casos emblemáticos como Fera da Penha. Quem é de São Paulo não conhece, mas quem é do Rio conhece essa história lá dos anos 60, foi umas histórias clássicas de polícia. Desaparecimento, como do menino Carlinhos, desapareceu até hoje, aliás. Casos como a Aida Cury, esse aí, o Rafael aqui, que é repórter de polícia lá. Rafael, levanta o braço aí. O Rafael Soares, que é repórter de polícia lá, conhece bem esse aí, que é o Vampiro de Niterói, um sujeito que foi preso depois de um serial killer lá da região metropolitana do Rio. Então, você começa a enxergar a polícia. A reportagem de polícia é vista sob um viés ou da bizarrice, né, ou dos grandes casos de vilania, né, e não era o meu background e não era o perfil que eu queria dar como editor na época. Eu entendia que a gente podia ir além disso, né, porque também a gente tinha um cenário que era, primeiro, o que se pode apelidar de turismorro. O que é turismorro? Todo dia, estou falando aí de 2006, mais ou menos, eu era chefe de reportagem, e todo dia a Polícia do Rio fazia umas 3, 4 operações subindo morros. Subia o morro, trocava tiro, aí terminava assim, um pouquinho de droga apreendido, um pouquinho de munição, uma arma, um preso, um morto, aí aquilo virava no fim do dia uma matéria. E todo dia era isso. E isso não é nada. Se você for pensar objetivamente, isso não é nada. E, de certa maneira, isso está começando a voltar com a intervenção da federal na segurança pública do Rio. Essa foto, inclusive, que está aí, é uma foto recente, não é uma foto velha. Essa foto é da atual intervenção. E virou isso. Para dar um exemplo simples da vacuidade desse tipo de ação, ontem houve uma operação em 2 dos morros, 2 das favelas mais bem armadas do Rio de Janeiro, que são o Chapadão e a Pedreira. O Exército fez uma operação, mandou várias fotos, barreiras sendo destruídas, militares pelas ruas, blindados, etc. Mandou um balanço. Eles mandam pelo WhatsApp, eu mandei para o coronel, que é o responsável pela comunicação social, perguntei, alguma arma apreendida? Ele falou, não. Entram 3.000 militares numa favela, que é coberta de fuzis, que serve de base para o roubo de carga em boa parte do Rio de Janeiro, que Rafael conhece muito bem, inclusive, os 2 morros, e saem de lá sem uma arma. Prendemos 6 pessoas, isso é enxugar gelo, isso é um trabalho de enxugar gelo. Matamos um suspeito, é outro trabalho de enxugar gelo, né? A Polícia do Rio, nos últimos 20 anos, matou talvez aí 16.000 suspeitos, e isso não reduziu nada nos índices de criminalidade. Outra coisa que existia muito, e ainda existe, mas com outras características, é essa fulanização. Eu botei uma manchete ali de 1989, do jornal O Dia, que prenderam Cid Jacari, responsável por 50% do tráfico de tóxico no Rio. O que você depreende basicamente disso é que resolveu o problema do tóxico no Rio de Janeiro. Você prende Cid Jacari, se metade do tráfico é com ele, metade do problema do tráfico foi resolvido, né?
E não adiantou nada. Nós sabemos que de 1989 para cá não exatamente melhorou a questão da segurança pública no Rio. Pelo contrário, piora de maneira galopante. E outra coisa que tinha era a questão da parte pelo todo, que é isso aí, você chega, o policial manda isso aqui, né? Olha, apreendemos 20 trouxinhas de maconha, 10 sacolés de cocaína e uma balinha de fuzil. E agora está resolvido o problema do crime, né? Você começa a ficar vendo a ação policial toda em pequenos pedacinhos que nunca formam um mosaico, que nunca formam um panorama. E isso me incomodava, como repórter, e como editor passou a incomodar mais ainda, porque a gente não conseguia ter uma noção do todo, né? E aí eu resolvi, como o Guilherme falou, você fez química, o que química tem a ver com jornalismo? Nada, óbvio. Mas eu fui buscar em química coisas como procedimento, que, assim, quem trabalha em redação, ou quem ainda vai trabalhar em redação, eu conto, assim, cada vez que acontece, jornalismo é artesanato. Então, cada vez que acontece uma coisa, você age de um jeito. Só que tem determinadas realidades que se repetem, determinadas situações que são padrão, né? E como é que você se porta diante delas? Os jornalistas começam a fazer cada um uma coisa, de acordo com o seu background, com a sua experiência, com os seus conhecimentos, suas fontes. Eles começam a agir cada um de uma maneira. E é interessante você formatar procedimentos. Isso aqui é um procedimento em química, que é como analisar uma coisa. E aí eu tentei transferir técnica de ciência exata para a humana. Diante de determinadas realidades, como você se porta? Você começa a atacar o assunto de um determinado viés. Deu certo, vai por aqui. Deu errado, vai por ali. Facilita a abordagem. Outra coisa que nós começamos a fazer é usar dado. Por acaso, quando eu comecei esse trabalho com um time de investigação de polícia, Guilherme deve se lembrar bem, assim, era mais ou menos o auge do ISP. O ISP estava ficando mais transparente, no início do governo de Sérgio Cabral. Sim, o Instituto de Segurança Pública. O Instituto de Segurança Pública existe desde o início dos anos 2000, foi criado no governo Garotinho, se não me engano, Antônio Garotinho, para divulgar estatísticas de segurança pública. Até então, a Polícia do Rio operava coberta ou completamente opaca em termos de segurança. Nada era divulgado, né? E houve essa iniciativa de criar o Instituto de Segurança Pública, que começou a divulgar dados de violência. Ele vem fazendo séries históricas desde então, né? Algumas interrompidas, como essa aqui. Essa a gente conhece bem lá no jornal, que, assim, por exemplo, isso aqui é uma tela do Instituto de Segurança Pública, um estudo sobre letalidade violenta, sobre morte. Mortes, tanto homicídios quanto mortes causadas pela polícia. E eles se recusam a dar esses dados. E você não consegue extrair esses dados do site. É o único dado que você não consegue. Desses estudos, você consegue extrair, por exemplo, os dados sobre apreensão de arma. Eu consigo saber que uma pistola foi apreendida no dia tal, no local tal, foi registrado na delegacia tal, etc. Eu não consigo saber, por exemplo, o lugar onde uma pessoa morreu, o lugar exato onde uma pessoa morreu ou foi morta. Nem, assim, se você pedir por acesso à informação, eles vão te dar o bairro. Vão dizer assim, morreu em Copacabana. Tá, mas onde em Copacabana? Copacabana é um bairro, para quem não conhece, um bairro imenso, que tem morros, que tem asfalto, que tem praia. Há uma diferença brutal entre o sujeito ter sido morto dentro do pavãozinho ou ter sido morto na areia da praia de Copacabana, né? Não fornecem. Não, já pedimos. Talvez venha, né, Rafael? Torcemos que venha. Então, e outra coisa que a gente decidiu que era importante era fazer uma leitura crítica.
leitura crítica de segurança pública. Quando, 10 anos atrás, por coincidência também, criaram as primeiras unidades de polícia pacificadoras, UPPs, né, houve uma tendência inicial da imprensa como um todo de aplaudir a iniciativa, que era importante. Uns meses depois começaram a surgir as fraturas. E o Extra foi o primeiro jornal a começar a mostrar essas fraturas, esses problemas, esses erros, né? A gente começou com uma reportagem, inclusive, falando sobre os policiais que queriam sair das UPPs, que era uma coisa, na época, que a gente não entendia por quê, né, Guilherme? Sim. Por que um policial ia querer deixar um lugar onde, além de ter uma vida tranquila, em tese, ele ganhava ainda um bônus financeiro por estar lá. E os policiais pediam, levantavam o braço e diziam que queriam sair. Criaram um sitezinho na internet, inclusive, para trocar. Olha, eu estou aqui na UPP tal, você está no batalhão tal, quer trocar de lugar comigo? Era assim. E aí, desde o início, a gente tendeu a fazer uma leitura crítica das UPPs e da segurança pública. Só para mostrar aqui uma coisa interessante, isso aqui são números de roubo a pedestre, roubo de veículo e homicídios em 2008. Quantas pessoas foram mortas e roubadas no Rio de Janeiro? Nesse meio período, nós tivemos o PP, nós tivemos 40 bilhões de reais em segurança pública no Rio de Janeiro, nós tivemos mais de 18 mil policiais militares contratados, hoje em dia caiu um pouco porque pararam de contratar porque não há dinheiro, e aí, em 2018, isso aqui são números de janeiro a maio de 2008, janeiro a maio de 2018, o cenário está pior. Você faz um programa de segurança pública, você bota um caminhão de dinheiro, você coloca mais um monte de policial na rua e você consegue piorar o cenário. Então, desde o início, a gente foi crítico em relação a coisas como essa e fez uma leitura criticando esse tipo de ação. Aqui, então, vamos para o que interessa, o que eu entendo como condições ou bases interessantes para você ter um time de investigação em segurança pública. Primeiro, perfil variado. Há uma tendência de... Sim, você imagina um repórter de polícia como um repórter que vai para a delegacia, que conhece o delegado, que conhece o PM na rua, conhece o comandante do batalhão, circula entre os policiais, inspetores, etc. Mas você tem que ter um perfil variado. Lá a gente tem desde do repórter que faz isso, até o repórter que trabalha com dado, que é focado em dado, o repórter que tem um foco em direitos humanos, o repórter que tem um foco em judiciário. Hoje em dia temos uma repórter, a Carolina Heringer, que é aluna de Direito, que vai se formar em Direito em breve, que, inclusive, fui eu que fiquei pilhando ela para que ela fizesse Direito, para que pudesse cobrir melhor a área de judiciário. Então, a gente tem uma repórter focada nisso. É interessante, quando você forma um time desses, que você tenha pessoas de perfis diversos. Segundo, espírito de equipe. Pode parecer óbvio, mas numa profissão em que trabalha muitas vezes com ego, com nome, com você querer se destacar, aparecer, é importante que a equipe atue como um todo. Como o Guilherme falou, assim, boa parte das especiais que a gente fez nos últimos anos em segurança pública são especiais de mais de um repórter, porque isso otimiza, primeiro, tempo, né, recurso humano, que hoje em dia é o que há de mais raro na redação, e permite uma sinergia de ideias, permite uma troca de pontos de vista, permite uma leitura crítica dentro da própria produção da matéria, para que o resultado saia melhor do que sairia com uma pessoa só. Isso também, assim, isso vale talvez mais para os estudantes e recém-formados do que para os profissionais aqui, mas jornalismo é sacerdócio. Eu lamento muito a quem quer trabalhar de 8 às 5 ou quer ter horário. Não tem. E cobrindo segurança pública, então, você tem menos ainda, porque você vai ser, como eu fui como editor de polícia por anos. Na época, os policiais usavam muito aquele radinho Nextel. E aí eu tinha um radinho. E aquilo ficava apitando às 3 da manhã.
com um policial querendo me passar uma ocorrência qualquer, de qualquer coisa. Às vezes não era nada demais, mas eu atendia o sujeito, porque o cara que hoje está te dando uma ocorrência que interessa a ele, amanhã vai te ajudar numa especial, numa matéria, em uma informação que você precisa. Então, assim, jornalismo não... Quando eu saio do jornal e vou para casa, eu continuo trabalhando. Antes de chegar no jornal em casa, eu estou trabalhando. E isso é uma realidade para os outros repórteres também, né? Outra coisa importante é ter em mente que todo mundo mente, né? Quem vai falar com você em polícia, eu acho que polícia e política têm um pouco em comum em relação a isso, né? As fontes têm seus interesses próprios e as pessoas criam as suas narrativas também. E não é porque a pessoa está numa posição desfavorecida naquele momento que ela necessariamente vai estar falando a verdade, né? A gente tem que aprender a extrair do conjunto de mentiras uma verdade. Trabalhar com dados é uma coisa que a gente hoje em dia faz fortemente, né? Porque é uma maneira de você furar o bloqueio que se criou em segurança pública. Hoje em dia é tudo muito mediado no Rio de Janeiro. Antigamente você falava muito mais facilmente com um delegado ou com um comandante de batalhão. Hoje em dia está muito mediado por assessorias de imprensa e os dados são muito filtrados. Mesmo os dados que a gente tem transparência, são dados filtrados. Então a gente trabalha muito com acesso à informação hoje em dia. Rafael é um cara que trabalha fortemente com isso. Eu faço também, outros repórteres fazem. E é uma maneira da gente usar dados em segurança para construir matérias. A partir dos dados, edificar uma matéria. Os dados não são a matéria em si, eles são o assoalho para a matéria. Porque também dados, principalmente os dados oficiais, não são contestados. Eles podem não gostar da leitura que você faça do dado, mas não há contestação. E, por último, mas não menos importante, foco em direitos humanos. Hoje em dia, a opinião pública e a polícia também, né, entendem que, hoje em dia, não, um bom tempo, né, que bandido bom é bandido morto, e que, se você está entrando numa operação numa favela, você tem direito de fazer praticamente o que você quiser, né? As próprias instituições fazem absurdos, como dar mandados de busca coletivos dentro de uma favela, dando direito à polícia de entrar na casa de quem ela quiser, seja suspeito ou não, né? Coisa que não aconteceria, por exemplo, no bairro onde eu moro. Ninguém daria um mandado de busca coletivo para entrar em todos os apartamentos do meu bairro, mas dão para todos os moradores de uma favela. E há um entendimento que, se a polícia entrou e matou 5 sujeitos numa favela, os 5 são culpados. E não necessariamente é verdade. Aliás, boa parte das vezes não é. Então, por remar na contramão da opinião pública, a gente apanha muito, né? O Extra já foi considerado persona non grata na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. O Extra já teve notas dadas contra ele oficialmente para a imprensa inteira, pela Polícia Militar, pela Secretaria de Segurança, pela Polícia Civil. Só que o Extra também, assim, se você entrar no site do Extra e olhar os comentários nas matérias, você vai ver que não somos exatamente bem vistos pelos leitores quando defendemos essas posições. Mas a gente acredita que não interessa, nós temos que defender essas posições a si mesmo. Isso está acima de querer fazer, ter leitores ou fazer amigos, né? Jornalismo não tem a ver com fazer amigos. Então, só para terminar, Guilherme, só mostrar 3 resultados rápidos. Essa aqui é uma tela de uma matéria sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa do governo federal. Foi feita pelo Rafael, inclusive, e o Luan Marinato. Foi finalista do Gabriel Garcia Marques. E eles foram a todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida na cidade do Rio de Janeiro e mostraram que todos, os 64, não eram 64? Todos os 64 condomínios eram dominados ou pelo tráfico ou pela milícia. Tinha invasão do tráfico, invasão da milícia, ou interferência do tráfico ou da milícia dentro deles. De todo tipo, desde expulsar moradores,
até cobrar taxas, decidir o que poderia ou não ser feito dentro do condomínio, né? E isso mudou, inclusive, o programa. E, depois disso, o Ministério das Cidades mudou a maneira como os locais onde os condomínios podem ser instalados no país inteiro. Tem que haver antes uma análise de segurança pública daquele ponto, daquele local, daquele bairro, para ver se há condições de receber o condomínio ou não. Essa aqui é uma matéria que fizemos, uma série que fizemos em 2015 sobre bala perdida, que é uma coisa que no Rio de Janeiro todo mundo tem medo de bala perdida, levar um tiro numa situação qualquer, e a gente mostrou que os números de bala perdida eram todos distorcidos, que coisas que eram registradas como bala perdida não eram, que coisas que eram bala perdida não eram registradas como, que havia uma distorção. Depois disso também, a Polícia Civil mudou-se o sistema informatizado para passar a registrar balas perdidas de outra maneira. E essa aqui foi uma matéria do ano passado, que ganhou o CNT de jornalismo, sobre roubo de carga. E que, para você, assim, a vantagem de ter um perfil variado, só para concluir. Um dos nossos repórteres de polícia, o Marcos Nunes, é morador da Baixada Fluminense. E ele vem todo dia de trem. Vai para o jornal pegando o trem da Central do Brasil. E ele chegava comentando assim, hoje estavam vendendo frango no trem a R$1 o quilo. Outro dia assim, não, estavam vendendo hoje biscoito tal por 50 centavos o pacote. E aí os caras entravam, os camelôs entravam e diziam, caminhão virou, o preço baixou. É o lema, é o mote. E aí eu falei, cara, isso dá matéria, isso dá uma matéria. Agora, como é que... Aí começou aquela conversa, assim, mas como é que a gente vai provar que esse tipo de coisa é roubado? Roubo de carga é um dos grandes problemas de segurança pública no país, aqui em São Paulo e no Rio também. Mas como é que a gente vai provar que aquele negócio é roubado? Aí eu tive uma ideia, vamos fazer o contrário. A gente vai fazer a reportagem de roubo de carga de trás para frente. A gente vai entrar no trem, a gente vai comprar um produto que a gente não sabe se é roubado ou não, e nós vamos rastrear esse produto para trás. Eu tinha a ilusão de que eu ia ter um registro de ocorrência em que tivesse foi roubado lote tal, carga tal. Isso não existe. No fim das contas, foi um trabalho brutal, foram 3 meses de investigação. Nesse meio tempo, a gente andou de trem mais de 100 vezes para comprar produtos, andamos em todos os ramais, etc. Mas conseguimos, no fim, rastrear. E achamos coisas como as situações aqui, né? O cara vendendo ovo. O cidadão aqui, isso é um vídeo de câmera escondido, o cidadão vendendo ovo dentro do trem. E tinha situações como assim, a logística de fazer inveja à Amazon. O sujeito roubava uma carga, 1h30 a carga estava dentro do trem. Em 1h30 a carga foi tirada da pista, levada para o morro, descarregada, distribuída entre os camelôs e vendida dentro do trem. Né? Só para mostrar aqui, só para terminar, quem é o nosso spotlight. Hoje em dia, a Paola Serra, que fez parte do grupo inicial, não está mais lá, mas Carolina, Luan, o Marcos e o Rafael continuam dando a honra de trabalhar comigo, produzindo matérias e tentando ajudar um pouquinho a melhorar a segurança pública no Rio. Obrigado. Obrigado, Jean. Vou passar para a Dione agora para falar do trabalho do GDI. Bom dia, pessoal. Guilherme, obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui, nesse congresso maravilhoso. Vocês vão ver que nas cadeiras tem um jornalzinho, né, por dentro do GDI, e ele é bem interessante, principalmente para quem está na faculdade ou está começando a profissão, porque tem dicas da equipe, dos repórteres, de como focar uma investigação, depoimentos deles dizendo o que eles consideram mais importante, tem o perfil de cada um dos repórteres, mostra como surgiu, tem análises de professores especialistas em jornalismo investigativo. Então, está bem bonitinho, acho que é um roteiro, assim, uma síntese do que nós vamos falar aqui.
E a ideia é mostrar um pouco o que é o jornalismo investigativo e como a gente pode entrar nesse... Não é tão simples assim, tem uma certa complexidade, mas é muito desafiador e para mim, é uma das áreas mais nobres do jornalismo. Só relembrando, assim, o GDI ele foi criado há 1 ano e meio, e, na época, eu participei até da montagem da equipe, mas quem coordenou por 1 ano e 4 meses foi o Carlos Etchechuri, que hoje ele desde abril, ele virou editor-chefe da Zero Hora, e daí eu assumi o GDI, acumulando com as funções que eu já tinha. E o GDI ele foi criado. O GDI ele não é um grupo de investigação da Zero Hora, o jornal que eu trabalho há 23 anos. Não, ele é um grupo de investigação do Grupo RBS. E o Grupo RBS é formado por vários veículos. Fazem parte do GDI repórteres da RBS TV, que é a principal filiada da Rede Globo, a Rádio Gaúcha, que é um canhão de audiência, né? Tem 2 repórteres também. O Diário Gaúcho, que é um jornal popular que circula na região metropolitana de Porto Alegre. Tem uma repórter que representa o Diário Gaúcho, do GDI. E tem 4 repórteres do jornal Zero Hora. E o GDI ele é integrado. Então, assim, uma reportagem da TV, que teve uma origem na TV, ela vai ser reproduzida na rádio, ela vai ser reproduzida no jornal, e isso amplifica, dá uma repercussão muito legal e muito grande. Então, se quem viu na TV, depois a TV remete para o site Gaúcha ZH, para quem não viu na TV vai poder ver depois no site, vai poder ler no jornal impresso, vai poder ouvir na rádio. Então, assim, ela pega um público muito, muito, muito amplo no Rio Grande do Sul e fora dele também. O GDI ele foi criado, parece assim, na época dizer, mas a RBS não fazia investigação? Fazia, sempre fez, está no DNA dos repórteres do grupo. Mas a gente achava que era importante, ao criar um nome, ao oficializar, era tipo assim, sim, jornalismo investigativo é importante e nós não vamos abrir mão. E, no início, havia um certo ceticismo dentro das próprias redações do grupo. Será que vai ser blindado mesmo? A primeira operação da Lava Jato, nós vamos pegar e vamos retirar o repórter e botar no dia a dia. Então, assim, sim, era só vendo para acreditar mesmo. E foi. O GDI assim, ele se consolidou. Os repórteres do Diário Gaúcho e da Zero Hora, por exemplo, eles sentam num lugar separado. O nome, botar GDI, é marketing. Não, é para firmar mesmo, é um grupo blindado. Tem alguns repórteres, se estabeleceu lá na origem, que alguns repórteres seriam, digamos, mais porosos. Que significa isso? Que eles assim, poderiam, até pelas características deles, que eles poderiam ser chamados, num caso muito importante, numa operação policial, ou num motim num presídio, e ele é especialista em segurança, ele vai ser chamado, sim, para trabalhar nesse factual que surgiu. Mas, assim, isso é exceção. Os repórteres estão ali para investigar. E a montagem foi bem interessante, assim, porque, claro que os repórteres que compõem hoje o grupo são 10 repórteres e um editor. Esses 10 repórteres já tinham, na sua história, na sua biografia, a investigação. Mas era importante a gente pegar várias áreas. Não é só na área policial ou só na área de política. Não, tinha que pegar em todas as áreas. Então, na TV, por exemplo, são 3 repórteres na TV, que é o Giovanni Grisotti, o Fábio Almeida e o Jonas Campos. 2 deles, que é o Grisotti, que faz muitas reportagens, inclusive, que saem no Fantástico, e o Fábio Almeida, eles não mostram a imagem deles, porque eles trabalham muito com câmeras escondidas. E se infiltram entre facções, então eles não mostram a imagem. É uma característica do trabalho do GDI. Tem 3 repórteres que têm origem na área de segurança, então conhecem muito. Tem um repórter que também tem a origem na área de política. Então, assim, é bem variado, e isso nos garante vários tipos, que a gente, às vezes, está acostumado a só ler investigação na área policial e política, e não. Recentemente, a gente fez uma reportagem, que eu acho que é uma das grandes caixas pretas que temos por aí, que são as finanças dos clubes de futebol. E um dos repórteres, o Carlos Holcim,
e o José Luiz Costa pegaram e mostraram por que as contas do Esporte Clube Internacional, da gestão anterior, tinham sido reprovadas, né? Vinham nos dando todos os veículos, que foram reprovadas. Bom, vamos lá, afinal de contas, por que foram reprovadas? E daí se mostrou a barbaridade que era aquilo, empresas fantasmas, notas fiscais frias, mostrou a promiscuidade entre os dirigentes. Então, é uma coisa que... E a pressão é grande. A pressão dos clubes de futebol é uma coisa muito, muito forte. Então, ainda mais no Rio Grande do Sul, onde a grenalização é forte, né? Estão mostrando do Inter para beneficiar. Então, a pressão vinha de todos os lados, mas não era incontestável. Incontestável, assim, o escândalo que foi a gestão anterior. Recentemente, também, a gente fez acho que foi em abril, uma reportagem sobre os trens. Porto Alegre, a repórter que fez, inclusive, está aqui, a Jennifer Goulart, que é do Diário Gaúcho. Foram adquiridos em 2012 os trens que circulam em municípios da região metropolitana de Porto Alegre e que estavam parados. Foram comprados do consórcio formado pela Alstom e pela CAF, o outro não me lembro agora, e não funcionavam. E, bom, afinal de contas, e é aquilo, né? Por que não funciona? Por que não funciona? Vamos mergulhar nisso aí. E é um escândalo por que não funciona. Daí a primeira pergunta que se faz: como é que foi possível comprar esses trens com tantos problemas? Foram elencados dezenas de problemas básicos, e por milhões foram adquiridos esses trens. Estão lá parados. E a reportagem da Jennifer mostrou um por um dos detalhes, assim, uma coisa assim de tirar o fôlego, porque tu vai vendo problema por problema e daí tu pergunta como é que foi possível isso. Então, outra recentemente daí foi feita pela TV, que foi sobre a extração de areia do rio Jacuí, que é o principal rio no Rio Grande do Sul, e mostrou que a extração de areia hoje não tem regras, as regras que foram implantadas são muito, muito flexíveis enfim, o resultado que é visível era o desmoronamento, queda de árvore. Então, uma coisa muito preocupante que foi na área ambiental. Então, assim, a gente tem a preocupação de mostrar em várias áreas o que está de errado, o que precisa ser denunciado. E acho que o mais importante no jornalismo investigativo, e que é uma das missões do GDI, não é só pegar e mostrar o lado obscuro, se incomodar, porque a gente se incomoda bastante, mas é pegar e ver o resultado, que repercussão, qual é a consequência que isso aí vai ter. Né? Não adianta denunciar por denunciar, isso aí não leva a nada, né? Tem que ter consequência. Né? E, por exemplo, essa da extração de areia no Jacuí, a questão é que o governo, o órgão público responsável, a primeira medida, 2 dias depois da reportagem, foi endurecer as regras de novo. Enfim, isso aí a gente sempre tem que ter em mente. O que a gente vai poder fazer para mudar essa situação? Recentemente, também, a gente fez uma reportagem sobre a Facinep, o grupo Facinep, mostrando que uma das faculdades que fazem parte desse grupo, a Faxpar, é uma faculdade de papel, na verdade. Né? Ela emitia diplomas e certificados falsos, sem valor algum. E também, a consequência foi o descredenciamento dessa faculdade pelo MEC, foi também uma abertura de procedimento pelo Ministério Público e pela OAB em relação ao dono da Facinep, né, que era um advogado. E também essa reportagem ela expôs casos constrangedores, como o do ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, né, que atuava neste grupo e disse que não sabia de nada, que era uma faculdade inexistente. Então, foi uma coisa bem constrangedora. Pessoas bem conhecidas, inclusive, ganharam reconhecimentos dessa faculdade. E depois foram ver que aquilo ali não tinha valor legal algum. O grupo, ele... assim, o que ele trabalha? Ele trabalha em mente cada um com as suas especialidades, monta, tem o seu banco de dados, tem suas fontes, mas elas são muito compartilhadas. Tá? Então, uma reportagem que
que foi feita pela Zero Hora, que teve origem na Zero Hora. Um repórter da TV, a gente faz reuniões periódicas e a gente compartilha. Olha, eu estou investigando tal coisa. Daí um repórter da TV, opa, isso interessa para a TV, em termos de imagem, é para o público da TV. Então, o repórter da TV entra junto na investigação. Bom, às vezes a rádio chega assim, isso aqui é ilegal, mas nós não vamos botar um repórter para investigar isso. Então, daí um repórter do jornal, ele entra ao vivo no programa da rádio para falar sua reportagem. Então, assim, é tudo compartilhado. Pode, às vezes, um repórter então, do outro veículo entrar junto na apuração ou não, simplesmente repercute a reportagem. Então, essa discussão ela é feita periodicamente. O grupo ele é muito azeitado nisso aí. Então, assim, não existe fazer uma investigação e não compartilhar com o grupo. Não, sempre é compartilhado, até para a gente espancar bastante. Que, aliás, esse eu acho que é um dos problemas, uma das dificuldades maiores que a gente tem, é espancar o material para ver se ele para de pé. E, às vezes, a gente está com uma investigação muito avançada, e a gente chega à conclusão que tem um ponto que a gente não está conseguindo avançar e não vai conseguir provar, e daí para tudo, e não tem matéria, não tem reportagem. Isso causa uma frustração, mas o que nós vamos fazer? A gente não pode bancar uma reportagem que, se a gente não conseguiu comprovar um detalhe que ele é muito importante. Então, assim, e às vezes a gente tem que voltar para a prancheta, volta a estaca zero e vamos recomeçar de novo. E isso gera ansiedade diária, gera preocupação, gera um desânimo, mas é assim, a vida é assim. A gente não pode botar uma coisa no ar ou publicar alguma coisa, uma reportagem, um texto, um vídeo, e depois a gente sofrer as consequências. E elas vêm, porque a gente está criando inimizades ao investigar. E as pessoas que estão sendo atingidas por essa reportagem, elas vêm com tudo. Mesmo a reportagem parando de pé, super sólida, eles vão para cima, eles vão cobrar, eles vão tentar te intimidar, e isso aí, os repórteres, no dia a dia, né, do GDI, enfrentam muito isso. Então, a gente tem que estar muito calçado mesmo, não pode... E, às vezes, há também divergências. Né? Não, mas eu consigo comprovar isso aqui. Né? E, daí, eu acho que o papel do editor ali... Porque o editor ele está ali só mediando, ele está ali espancando, ele só está fazendo o papel de advogado do diabo. E, às vezes, a vontade que tem de pegar e botar o editor jogar pela janela, né? Porque o editor só está botando empecilho. Mas é o papel, sim, do editor pegar e questionar, para quando realmente sair essa reportagem, tu botar a cabeça no travesseiro e dormir descansado, porque sabe que vai dar rolo, mas tu está bem calçado. Isso é muito importante. Acho que é isso, Guilherme. Eu não vou usar, acho que os 20 minutos, até para deixar um... Não, eu acho que... Estava preocupado, achando que tinha uma apresentação. Legal. Estou com umas perguntas aqui na cabeça. E vamos ouvir a parte do Rangel, depois eu faço algumas perguntas e abro para a plateia. Obrigado, Rangel. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você e a Abrage pelo convite. Obrigado a vocês pelo interesse. Bom dia. Bom, eu estou aqui para falar de algo que é novo. A revista Cruzoé, ela tem apenas 2 meses e meio de existência. Eu tenho 15 anos de Brasília, sou capixaba, fui para Brasília há 15 anos para trabalhar no jornal Correio Brasiliense. Estava há 7 anos e meio na revista Veja. E, de repente, entraram em contato comigo para saber se eu teria interesse em assumir um projeto novo. O que seria esse projeto? Uma revista digital, 100% digital, de reportagem e investigação. Uma decisão difícil, não é? Obrigado. Bom, na Veja eu tinha uma situação relativamente confortável, cuidava das minhas matérias e só delas, e das parcerias com os colegas, em investigações importantes, muitas capas da revista ao longo desse período. Bom, estava, enfim, numa situação bastante confortável por lá,
mas achei que era o caso de assumir esse desafio, sabe? Era uma janela para o futuro, talvez nem futuro, talvez já seja presente mesmo, porque o jornalismo digital, eu acho que mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que nos moldar a ele. E achei que era o caso de fazer essa virada. Aceitei o convite e não havia nem nome ainda para a revista. O projeto estava começando mesmo do zero. Tive várias atribuições, desde escolher o lugar para montarmos a redação, até participar do desenho do site, e depois, obviamente, da montagem da equipe. Uma tarefa difícil, porque, em princípio, você tem alguma dificuldade para tirar pessoas que estão em redações de veículos já consolidados, de veículos tradicionais, para trazer para um veículo novo, que está começando. Tem a questão da insegurança, que torna a decisão de alguns mais complicada. Mas lá fomos nós. Aí comecei a fazer os meus convites, e a ideia era que tivéssemos um bom mix na equipe. A equipe seria enxuta. Em princípio, eu teria 2 repórteres, depois consegui construir uma terceira vaga. E comecei contratando o Felipe Coutinho, que é um repórter experiente, premiado. Não é o jogador, embora muitos estejam trocando as bolas nas redes sociais. Ele virou um sucesso nas redes sociais nos últimos dias, dado o desempenho do nosso Felipe Coutinho com PH na Copa do Mundo. Ele é Felipe com FI. Vou mandar uma assinatura da Cruzoé para o Felipe Coutinho, e eu estou cobrando do Felipe a primeira entrevista do Felipe Coutinho depois do Hexa, se ganharmos, né? Enfim. Felipe é um repórter premiado, super experiente, já passou pela Folha de São Paulo, passou pela revista Época, estava no BuzzFeed, e, para minha sorte, ele se animou enormemente com o projeto. O Felipe é muito antenado com os novos tempos, é super digital, e veio. Bom, eu tinha ali um baita repórter de investigação na equipe. Eu precisava, no passo seguinte, ter alguém que dominasse o mundo da política. Afinal, a Cruzoé, com base em Brasília, seria uma revista de reportagem e investigação sobre poder, sobre o poder. Então, era importante que eu tivesse também alguém da área de política. Foi quando contratamos o Caio Junqueira, que era coordenador do Estadão, coordenador de política da sucursal do Estadão, em Brasília, um repórter também com vasta experiência, com passagem pelo Valor Econômico, já havia alguns anos no Estadão, e acho que a ideia era que o Caio nos trouxesse essa entrada no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, mas sempre partindo do princípio de que tentaríamos ver facetas diferentes, aproveitando essa entrada, esse trânsito, buscar um olhar diferente sobre o poder. Então, seria uma cobertura um pouco distinta daquela corriqueira dos jornais, do dia a dia de congresso, dia a dia de palácio, enfim. E, para a terceira vaga, eu resolvi convidar um repórter júnior, muito bom, Eduardo Barreto, que tinha
uma passagem já pelo jornal O Globo, e estava no Poder 360. Conseguimos, então, formar um bom mix na equipe. Tínhamos um repórter experiente na área de investigação, um repórter experiente na política e um repórter novo disposto a fazer de tudo um pouco, a transitar nas duas searas. E assim começamos. Com o projeto estabelecido, equipe definida, há pouco mais de 2 meses lançamos a edição número 0 da Cruzoé, e estamos hoje na 9ª edição, ela foi ao ar nesta madrugada. E o que é exatamente a revista? A nossa ideia desde o princípio era oferecer um conteúdo compacto, hoje as pessoas não têm tempo, algo que fosse essencial e bastante interessante. Uma revista para assinantes, é uma assinatura relativamente em conta, custa pouco mais de R$100 por ano. E o plano era fazer chegar a esses assinantes um material diferente toda semana. Quando eu falo em conteúdo compacto, eu me refiro a 2 reportagens, basicamente, no máximo 3, e uma entrevista toda semana, mais uma coluna de notas, de bastidores ou mesmo de investigação. E assim a gente vem fazendo. Bom, eu vou passar aqui por essas capas que produzimos até aqui. Opa! Aqui está. Esse é o time inicial da Cruzoé. Felipe Coutinho, atacante lá na ponta. Eduardo Barreto e Caio Junqueira. Eu posso dizer que o projeto vem dando super certo, assim, já é um sucesso. É importante termos em mente que há vida lá fora, há vida fora das redações tradicionais. Hoje é possível dizer que o projeto praticamente se paga já, a ponto de já termos contratado mais um jornalista, o Igor Gadelha, chegou esta semana, vem também do Estadão. Ele não está nessa foto porque ela é das primeiras semanas do projeto. Bom, essa foi a edição número 1. Nós viemos com uma entrevista exclusiva com o juiz Sérgio Moro. Foi a primeira entrevista do Moro após a prisão do ex-presidente Lula. Na edição seguinte, viemos com uma investigação própria sobre um personagem que está no imaginário de todos nós, que é o ministro Gilmar Mendes, que não é propriamente um personagem comum em reportagens de investigação na imprensa brasileira. Matérias sobre o Gilmar, eu posso dizer, são de alguma forma um tabu na imprensa. Nós tivemos acesso à lista dos patrocinadores, inclusive os patrocinadores ocultos do IDP, que é o Instituto do Ministro, e fizemos um mergulho nesses patrocinadores, muitos deles com interesses no tribunal do qual o ministro Gilmar faz parte. Alguns, como eu disse, em contrato faziam questão de não aparecer. Tínhamos aí uma figura bastante curiosa do patrocinador oculto, o patrocinador que não quer aparecer. O natural é que patrocinadores patrocinem para aparecer, para expor a sua imagem.
Mas, no caso do ministro, havia alguns patrocinadores que faziam questão de não exibir suas marcas nos eventos e nos produtos do IDP. Na sequência, tínhamos uma apuração sobre a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, em matéria do Felipe Coutinho, mostrando alguns detalhes ainda inéditos das investigações que envolvem a senadora. Em seguida, trouxemos uma capa sobre Jair Bolsonaro, com uma apuração extensa do Eduardo Barreto e do Caio Junqueira. O Eduardo trazia os documentos, os registros sobre o Bolsonaro, sobre a carreira militar do Bolsonaro. Era algo que não havia sido ainda bem explorado pela imprensa. Trouxemos o prontuário do Bolsonaro, as anotações constantes das fichas militares dele, com alguns dados, inclusive, desabonadores a respeito da trajetória desse candidato à presidência da República. Em seguida, no auge da greve dos caminhoneiros, em que houve aquela onda popular em favor da intervenção, da ideia de intervenção militar, uma coisa meio absurda, nós já tínhamos uma apuração em curso sobre a forte presença de militares no governo Temer, um governo que chegou ao poder um tanto enfraquecido, com a sua credibilidade questionada, e se escorou bastante na força dos militares. Então, tínhamos uma reportagem mostrando como os militares estavam espraiados pela gestão Temer. E perguntamos, intervenção militar, isso que vocês estão pedindo, ela já está aí. Os militares estão presentes. Há vários generais em postos importantes do governo de Michel Temer. Depois trouxemos mais uma reportagem sobre Gilmar Mendes. Era uma faceta da Lava Jato que estava bastante escondida, uma investigação inicial que não foi adiante, que envolvia um rumoroso pedido de patrocínio feito dentro do IDP a Joesley Batista, que era um dos apoiadores do Instituto. Ele vinha tentando chegar mais perto, a gente sabe por que ele tentava chegar perto das pessoas, né, das que detinham algum poder, de dois juízes que tocavam os investigações de interesse da JBS em Brasília, e o IDP do ministro Gilmar Mendes serviu de lugar para um encontro um tanto estranho entre Joesley e uma pessoa ligada a um desses juízes, e nesse encontro foi oferecido um patrocínio a esse instituto. Isso chegou à Polícia Federal, à inteligência da Polícia Federal, que tentou iniciar uma investigação, não deu certo, e mostramos o que aconteceu a partir daí, o empenho pessoal do ministro para que a investigação, na verdade, se virasse contra um delegado que tentou apurar esse estranho episódio. Aqui é uma outra apuração nossa, apuração própria. A gente tem tentado, vínhamos até falando um pouco disso, um pouco antes de começar esse painel, a gente tem tentado, sempre que possível, sair da bolha da Lava Jato. A Lava Jato criou um hábito um tanto ruim nas redações, uma dependência de documentos oficiais, de relatórios da polícia, relatórios do Ministério Público, e isso nos deixou um tanto acomodados como jornalistas. A gente precisa voltar a fazer apurações próprias, investigações próprias. E na Cruzoé a gente tem tentado ao máximo fazer isso. Essa é uma história que não está em nenhuma investigação oficial, não estava, pelo menos.
é um episódio em que o Temer atuou pessoalmente para tentar abafar uma suspeita de corrupção no Porto de Santos, um assunto que hoje, esse sim, genericamente, é alvo de um inquérito, um inquérito em que o presidente figura como investigado, mas essa história, especificamente, não estava lá dentro. Muito provavelmente estará. O inquérito acaba de ser prorrogado, acaba de haver um pedido de prorrogação do inquérito por mais 60 dias, e é bem capaz de essa história passar a fazer parte desse inquérito, num caminho oposto, que é uma história jornalística entrando para a investigação e não uma investigação feita pelo Ministério Público e pela polícia indo para as páginas. É o jornalismo contribuindo para, tendo consequências, enfim. Na semana passada trouxemos uma entrevista com o Marcos Valério, operador do Mensalão e do Mensalão do PT e do Mensalão do PSDB, que está em processo de negociação de um acordo de delação premiada. E hoje temos uma capa sobre Ciro Gomes, também candidato à presidência da República. A nossa ideia é fazer capas sobre todos os candidatos e tentando observar coisas que não estão ditas, sabe? O Caio passou algumas semanas apurando essa matéria, e é uma reportagem bastante extensa, que traz um pouco da história do Ciro no Ceará, da forma como ele e o grupo político dele conduzem com mão de ferro a política local há mais de 10 anos, com práticas bastante similares às dos velhos coronéis do Nordeste. Nessa mesma edição, temos uma reportagem sobre também apuração própria, mais um personagem estranho, obscuro, do entorno do presidente Michel Temer, um sujeito chamado Wilson Pudim, que entra no gabinete do presidente sem bater na porta. Um personagem para o qual ninguém tinha atentado ainda. Nós tentamos, e eu acho que conseguimos algum sucesso nisso, contar a história desse personagem, que, curiosamente, é dono de uma transportadora de valores na região de Santos, aqui em São Paulo, que é justamente onde está o epicentro das suspeitas de propina que envolvem o presidente Michel Temer. Nesse meio tempo, publicamos uma outra reportagem, essa do Felipe, que também causou algum alvoroço. Ela mostrava o então presidente da Petrobras, Pedro Parente, em sociedades com pessoas que tinham interesses na Petrobras. Isso se deu, essa matéria do Felipe foi publicada no período da greve dos caminhoneiros. O Pedro Parente já estava sob pressão, e eu não sei em que medida, acho até que essa história tenha contribuído de alguma forma para a sua queda. Bom, é basicamente isso. E deixe-me ver se eu estou esquecendo de alguma coisa que eu anotei aqui. Bom, em linhas gerais, assim, o projeto ele tem nos dado uma grande liberdade. Desde o princípio estava definido, isso até ajudou bastante na minha decisão, que a Cruzoé não receberia recursos de governos, não receberia recursos públicos. Isso nos deixa, de certa forma, bastante livres para investigar, para fazer reportagens sobre quem quer que seja. Isso é algo bastante interessante no nosso dia a dia. E, bom, além da nossa equipe, a gente tem buscado também fazer algumas parcerias. O grupo trabalha muito unido em cooperação, a gente troca informações o tempo inteiro, troca ideias, discute matérias, e a ideia é abrir isso. Recentemente publicamos uma reportagem do Chico Felitti, conhecido por reportagens de comportamento,
ele fez o perfil do Fofão, da Augusta, que teve uma leitura fantástica, no índice de leitura fantástico no BuzzFeed. Eu tive a ideia de propor para o Chico Felix, que nunca tinha ido a Brasília, fazer uma incursão no Congresso. Então, deixei o Chico por uma semana no Congresso, só observando ali o entorno das excelências. Foi um sucesso, publicamos a reportagem na edição passada da Cruzoé. E a nossa ideia é isso, é tentar fazer coisas diferentes que não... muitas delas têm sido deixadas de lado pela cobertura tradicional, e eu acho que, nesse sentido, tem sido um sucesso, e a gente está bem feliz por isso. Obrigado. Gente, obrigado. Queria pedir que quem tivesse pergunta entregasse para os nossos monitores e os monitores me entregassem para eu selecionar. Eu tenho uma pergunta, e vou começar pela Dione, pedindo para ela responder. Como é que você administra os egos da equipe? Repórter investigativo geralmente gosta do furo, né? Gosta do brilho do furo. Como é que você lida com isso? Esse é um ingrediente bem peculiar do jornalismo, né? O ego, a vaidade, né? Todos nós, acho que somos vaidosos com o trabalho da gente, mas tudo tem um limite, né? Então, quando a vaidade, o ego, começa a atrapalhar o funcionamento, o trabalho em equipe, o compartilhamento, daí para que algo está errado. Então, assim, a vaidade é normal, mas ela tem um limite. E claro que na equipe, assim, às vezes, 2 repórteres casualmente receberam a mesma informação, no caso do GDI, por se tratar de 10 repórteres que integram 4 veículos do Grupo RBS. Às vezes a denúncia chega para um, chega para o outro, e às vezes não há um compartilhamento. E quando tu vê, já aconteceu 1 ou 2 vezes de estar investigando a mesma coisa. E daí, lá no meio do caminho, a gente vai se dar conta, não, espera aí, essa informação é a mesma que aquela, não vamos unir esforços. Então, esses ruídos acontecem, né? E às vezes, mas eu comecei primeiro, mas eu estou mais avançado. Não. Nós somos uma equipe e vamos compartilhar. Então, isso aí é uma administração do dia a dia, eu acho que faz parte, não tem nada demais, só não pode realmente atrapalhar o trabalho. Rangel, você falou uma coisa interessante na cobertura investigativa de poder, que é a combinação que você faz da política com o repórter investigativo, quer dizer, o da política que naturalmente anda muito melhor em Congresso e Palácio do Planalto, no ambiente político, a combinação do repórter investigativo, que não transita tão bem entre os políticos, mas transita bem em Polícia Federal, em Procuradoria-Geral da República, no Judiciário. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, de como que a combinação disso pode ser poderosa, das duas coisas, que é uma combinação rara em Brasília, né? A gente que está em Brasília, a gente sabe. Bom, então, a ideia desde o princípio é que essa pessoa que transita já no poder, que esse repórter que já transita no poder, que ele tenha olhos diferenciados ali, que passe a enxergar coisas que talvez o setorista normal, que está ali para cobrir o factual, não tem nem tempo de ver. E a ideia é que haja uma troca intensa de informação com quem está na outra ponta, lá, quem está fazendo busca de pesquisa em cartório, pesquisa em junta comercial. Puxa, vi um personagem diferente num gabinete de um parlamentar importante, achei a conversa que eu ouvi ali no corredor um tanto estranha, vamos ver quem é esse sujeito. E aí a gente tenta estabelecer uma parceria que é com o repórter que vai auxiliar nessa pesquisa. Então, teremos as duas pontas
que somadas podem trazer um bom resultado. Vamos ver quem é esse sujeito, as conexões dele com empresas que têm interesse no parlamento ou no governo, eventuais doações, patrimônio. Essa conjugação é importante que haja na cobertura de poder, se quisermos avançar um pouco além do oficial, do declaratório, e quisermos descer algumas camadas para explicar e para tentar desenhar as faces que muitas vezes estão ocultas no cotidiano do poder de Brasília. Então, essa integração é bem legal. Lá na revista, a gente tenta fazer isso o tempo todo. As parcerias, elas acontecem naturalmente, elas são incentivadas. Aproveitando o gancho do ego, é evidente que quem começou a história tem méritos, e isso precisa ser reconhecido, mas também é importante que as pessoas estejam sempre dispostas a fazer parcerias, porque isso só enriquece o trabalho de apuração. Adorei a quantidade de perguntas aqui, mas a gente precisaria de outro painel para a gente conseguir responder a todas. Mas eu vou entregar todas a eles depois, e muitas estão identificadas, se as pessoas quiserem conversar com eles depois em privado. Tem um ponto aqui interessante, Jean, que eu queria passar para você, que é sobre ameaças. Queria que você falasse um pouquinho disso, e também pedem que você diga como está a investigação do caso Marielle. Bom, ameaça, né? É um tema que é recorrente em jornalismo policial. Faz parte, porque você expõe gente que não quer ser exposta, você fala mal de gente que está cometendo crimes, né? É claro que falar mal de um deputado, falar mal de um administrador público, de um prefeito, desagrada, mas quando você fala mal ou expõe um bicheiro, um traficante, um miliciano, né, ele não tem certos compromissos institucionais, não tem problemas em ameaçar você, ou até em casos que já aconteceram, por exemplo, com repórteres nossos, de serem expostos em rede social por policiais. Policiais insatisfeitos com matéria, colocarem telefone, foto, e-mail, endereço do repórter, como se fosse assim, um convite aberto a quem quiser fazer alguma coisa contra o jornalista. Você tem que aprender a administrar e viver com isso, não tem jeito. Se você dá um passo atrás, a ameaça funcionou, né? E estava até comentando hoje mais cedo com o Rafael, antes da palestra, que na época que eu era repórter, eu cobria a polícia também, e uma das épocas que mais me deu medo é quando eu fiz uma série de matérias contra um determinado bicheiro, contraventor, acusado de homicídio, vários homicídios, no Rio de Janeiro, e não vi ameaça nenhuma. Era um silêncio. As matérias iam saindo, ninguém mandava um e-mail, ninguém ligava dizendo para de fazer a matéria, e aí que eu fiquei com medo de verdade, porque dá a impressão de que vão fazer qualquer coisa a qualquer momento com você. Mas faz parte do métier. Você tem que aprender a viver com isso e tocar adiante. Quanto a Marielle, a investigação do caso Marielle é complicada, porque em determinado momento apareceu uma situação de uma testemunha que colocou a polícia para olhar numa determinada direção que não se sabe se é a certa ou não. Acompanhando colateralmente, como eu tenho acompanhado o caso Marielle, não enfronhado na investigação ou editando diretamente a investigação do caso Marielle, a impressão é de que assim, a polícia não tem muita ideia do que aconteceu.
mas apareceu um suspeito conveniente que, eventualmente, vai ser quem vai ser indiciado e apontado ao fim e a cabo como responsável pelo crime, né? Isso acontece muitas vezes em investigação policial, né? A gente já viu acontecer casos de pessoas que eram os suspeitos usuais, foram colocadas ali no curso da investigação, foram indiciadas, aquilo segue adiante, e meio que a imprensa acaba perdendo o controle sobre o caso, né? São casos que aí começam a ter as efemérides, né? Fulano foi denunciado à justiça, fulano vai a julgamento, fulano foi condenado, né? Mas você para de investigar, porque a tragédia da semana que vem meio que soterra a tragédia dessa semana. E não há equipe jornalística no mundo, em jornal nenhum, que consiga acompanhar todos os casos com atenção o tempo inteiro. A minha impressão é que, ao fim, a polícia vai aceitar de bom grado essa testemunha e esse testemunho e indiciar com provas circunstanciais apenas. O que não é fora do parâmetro normal da polícia. Quando você tem uma delegacia de homicídios que consegue elucidar, nos seus melhores momentos estatísticos, 17% dos homicídios, ou seja, 83% dos homicídios acabam sem autoria, né? Quando você tem aí talvez 0, alguma coisa por cento dos casos de roubo elucidados ou de outros crimes, e quando você tem uma polícia que opera basicamente à base de testemunha, né, e que é uma prova muito frágil, na maior parte das vezes, o que vem, a polícia pega. Eu acho que, nesse caso, quem está citado agora como sendo responsável é quem, ao fim do inquérito, vai estar indiciado e vai ser denunciado. Johnny, elogiaram aqui muita pluralidade de temas, mas perguntaram se tem uma linha editorial dos projetos do GDI. Não tem uma linha editorial, embora assim, a base dos repórteres que compõem o GDI é mais, a origem deles é mais da área policial, a maior parte deles, há um esforço para que a gente vá para outros temas e que mexam, principalmente que mexam com a vida do cidadão, porque assim, deixar a população ou parcela dela indignada, irritada, e contemplar e mostrar por que isso está acontecendo, e tentar solucionar o problema é muito gratificante. Então, assim, às vezes a gente tem também tendência a só ficar em cima do poder público, que já é um manancial de corrupção e irregularidades, mas também tentar ir para outros setores, né, e que afetam a vida das pessoas. Isso é um esforço nosso. Claro que, às vezes, as denúncias dentro do poder público, dentro do legislativo, elas surgem aos montes e a gente tem que ali filtrar, mas quando vem alguma coisa ali que mexe com combustível, ou que vai mexer com um clube de futebol, como eu citei antes, temos que sim que entrar, sabe? E isso tem uma repercussão muito, muito grande. Eu acho que é importante a gente fazer esse esforço, e a gente tenta ali no GDI tentar ampliar o leque de investigação. Rangel, 2 perguntas para você. E aí, infelizmente, em respeito aos outros painéis, e a quem quer ir para os outros painéis, vai ter que ser a última, embora tenha perguntas excelentes aqui. A primeira cita um estudo de um professor da UNB, Solano Nascimento, se não me engano, que eu já tinha conhecimento, que amanhã, na mesa sobre a Lava Jato, a gente vai falar sobre isso, que mostra que a maioria das reportagens da imprensa sobre a Lava Jato foi, como você falou, em cima de relatório alheio, de investigações de outras pessoas. E como que você mostrou alguns casos, mas você falasse um pouquinho mais de como que você consegue não ficar refém da investigação alheia. E 4 perguntas iguais sobre por que não há mulheres na sua equipe.
Não é um problema, eu não tenho nenhum problema em contratar mulheres. Assim, não há por razões absolutamente. Inclusive, havia mulheres na lista para essa última vaga. Quem sabe a próxima seja ocupada por uma jornalista. Eu espero que seja. Mas não há qualquer tipo de preconceito em definitivo. Já trabalhei com várias jornalistas super competentes e aguerridas, e, enfim, a redação da Cruzoé não é misógina, tenho certeza disso. Bem, quanto à Lava Jato, acho que o volume de informações que a operação ofereceu desde que a primeira fase foi deflagrada até impedia, de certa forma, as redações de buscar aspectos diferentes daqueles constantes ali no papelório ou no EPROC. Eu costumo dizer que a Lava Jato criou a figura do setorista de EPROC, que é o sistema onde os processos da operação são publicados na internet. Os processos públicos eles são disponibilizados nesse sistema, o EPROC da Justiça Federal do Paraná. Mas eu acho que o caminho é o caminho normal, como funciona para todos os outros temas, para todas as outras coberturas. É você tentar furar esse bloqueio, furar essa bolha, buscando um personagem interessante que está ali, tentando, por meios próprios, avançar sobre aquele tema. Essa história, por exemplo, a que me referi, sobre o presidente Michel Temer e sobre o movimento que ele fez alguns anos atrás para tentar estancar essa investigação sobre o Porto de Santos, era uma história que estava ali, disponível com fontes de Brasília, pessoas que circulam no Congresso Nacional, e que você, sabendo como contar, sabendo como se aproximar dessas pessoas e tentando cruzar alguns elementos, você facilmente consegue ter uma história própria e bem contada, sabe? Eu acho que, antes de mais nada, é preciso ter vontade e disposição para arregaçar as mangas, gastar a sola de sapato, falar com gente para além dos depoimentos que estão bonitinhos ali, disponíveis na tela do computador, ir para a junta comercial fazer pesquisa, ir para o cartório de imóveis fazer pesquisa, tentar falar com pessoas próximas desses personagens principais que estão citados nas investigações, e é isso, é o feijão com arroz, é a partir do feijão com arroz que a gente vai chegar a algo diferente, a algo mais saboroso, sabe? Também é uma linha de apuração. Eu, pessoalmente, não vejo assim tantos abusos, sinceramente, é a minha opinião particular. Eu acho que a operação está num bom caminho. O Brasil precisa que sejam descortinados os esquemas de corrupção envolvendo todos os partidos, todos os grandes partidos da política nacional. Eu acho que só assim a gente pode virar essa página. Hoje vemos a Lava Jato sob ataque. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal esta semana teve uma sessão que foi claramente uma sessão para desmobilizar algumas das bases da Lava Jato. E acho que essa reação forte ela tem vindo até no momento em que a operação começa a atingir os vários setores da política nacional. Antes, quando estava atingindo só o PT, você tinha gente do PSDB
aplaudindo a operação. Hoje, nós vemos os principais políticos do PSDB também investigados e vemos algumas forças que antes não estavam mobilizadas contra a operação agir claramente para derrubá-la. Então, acho que a operação é, sim, benéfica para o país e, sinceramente, discordando, com todo respeito, da sua observação, eu acho que o Brasil só ganha quando se expõe às vísceras desses esquemas de corrupção que funcionaram durante décadas e décadas nesse país. É isso. Amanhã, não sei se o colega vai estar aqui amanhã vai ter uma mesa sobre a Lava Jato, a gente vai falar muito de Lava Jato, então está convidado a vir com mais perguntas, a gente vai falar a fundo disso. Queria muito agradecer vocês três, acho que foi super legal ver como os três trabalhos diferentes e mostrar como é possível ter jornalismo investigativo no momento que tantas redações não conseguem fazer e três redações completamente diferentes quando estão conseguindo. Muito obrigado aos três. Obrigado a todos por terem vindo. Décimo terceiro Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage.